Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Este é o dia 32, vamos continuar avançando. No dia 32 estaremos lendo de Êxodo, capítulo 9, de Levítico, capítulo 7 e do Salmo 49. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você tiver e preferir, mas a gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino, assim você vai ter a tradução que a gente usa aqui. E se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente na descrição do vídeo. Baixa lá, tá aqui no link da descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para a gente poder aparecer como notificação para você de manhã, todos os dias. Imagina, você vai acordar e olhar lá nas notificações. Podcast A Bíblia em um Ano. E, bom, hoje, como eu disse, vamos passar por Êxodo, capítulo 9, e vamos continuar lendo mais sobre as pragas. Ainda não chegamos ao fim delas, estamos bem no meio delas, com o capítulo 9 de Êxodo. Êxodo, capítulo 9. Quinta praga, peste. O Senhor disse a Moisés: Apresenta-te ao faraó e fala-lhe. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa meu povo sair, para que me preste culto. Se recusas a deixá-lo sair e continuas retendo-o à força, a mão do Senhor se fará sentir no rebanho do campo, cavalos, asnos, camelos, vacas e ovelhas, como uma peste maligna. Mas o Senhor fará distinção entre o rebanho de Israel e o egípcio, de modo que não morra nenhuma res dos israelitas. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor cumprirá sua palavra contra o país. O Senhor cumpriu sua palavra no dia seguinte. Morreu todo o rebanho dos egípcios, e do rebanho dos israelitas não morreu nenhuma res. O faraó mandou averiguar, e do rebanho dos israelitas não havia morrido nenhuma res. Mas o faraó se obstinou e não deixou o povo sair. Sexta praga, úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai um punhado de fuligem do forno, e Moisés o atire para o céu à vista do faraó. Ele se transformará, por todo o território egípcio, em pó que cairá sobre homens e animais, produzindo úlceras e chagas em todo o território egípcio. Pegaram fuligem do forno, e à vista do faraó, Moisés atirou-a para o céu, e homens e animais se cobriram de úlceras e chagas. Os magos não puderam resistir diante de Moisés, por causa das úlceras que haviam neles e em todos os egípcios. Mas o Senhor fez com que o faraó se empenhasse em não fazer-lhes caso, conforme o Senhor anunciara. Sétima praga, tempestade. O Senhor disse a Moisés: Madruga amanhã, apresenta-te ao faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa meu povo sair, a fim de que me preste culto. Pois desta vez vou soltar todas as minhas pragas contra ti, tua corte e teu povo, para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra. Eu já podia ter soltado minha mão para vos ferir, até que desaparecesseis, mas com essa finalidade eu te mantive em teu posto, para mostrar-te minha força, e para que minha fama se espalhe em toda a terra. Ainda levantas tua barreira diante do meu povo para não deixá-lo partir. Pois vê, amanhã, a estas horas, farei cair uma terrível chuva de pedras, como não houve no Egito, desde sua fundação até hoje. Agora, pois, manda recolher teu rebanho, e tudo o que tens no campo, homens e animais que se acharem no campo, e não se refugiarem nos estábulos, ao cair sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Os ministros do faraó, que respeitaram a palavra do Senhor, fizeram seus escravos se refugiar, e correndo puseram o rebanho nos estábulos. Os que não obedeceram à palavra do Senhor, deixaram seus escravos e rebanho no campo. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, e cairá granizo em todo o território egípcio, sobre homens, animais e sobre a erva do campo. Moisés estendeu seu bastão para o céu, e o Senhor enviou à terra trovões, granizo e raios zigue-zagueando.
O Senhor fez cair granizo no território egípcio. Veio o granizo, com raios que se formavam entre o granizo, uma chuva de pedras grandes como não se tinha visto no Egito desde que começou a ser nação. O granizo fez destroços em todo o território egípcio. Feriu tudo que se encontrava no campo, homens e animais. Destruiu a erva do campo e despedaçou as árvores silvestres. Mas no território de Gessém, onde viviam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez agi mal. O Senhor tem razão, e eu e meu povo somos culpados. Rezai ao Senhor, pois já basta de trovões e granizo. Eu vos deixarei partir sem retê-los mais. Moisés lhe respondeu: Quando sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e cessarão completamente trovões e granizo, para que saibais que toda a terra é do Senhor. Mas eu sei que tu e tua corte ainda não respeitais o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, pois a cevada estava espigando e o linho florescia. O trigo e o centeio não se perderam, pois são tardios. Moisés saiu do palácio e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou de cair sobre a terra. O faraó, vendo que haviam cessado a chuva, o granizo e os trovões, voltou a pecar e se obstinou, tanto ele quanto sua corte, e se empenhou em não deixar os israelitas sair, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Moisés. Levítico, capítulo 7. Rito do sacrifício penitencial. É porção sagrada. Degolarão a vítima do sacrifício penitencial no matadouro dos holocaustos. Com o sangue, o sacerdote aspergirá a todos os lados do altar. Oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que envolve as vísceras, os 2 rins com sua gordura, a gordura junto ao dorso e o lóbulo do fígado junto aos rins. Tudo isso será separado. Ele o deixará queimar-se sobre o altar, em oblação ao Senhor. É um sacrifício penitencial. Todo sacerdote homem o pode comer. Será comido em lugar sagrado. É porção sagrada. O mesmo rito vale para o sacrifício expiatório e para o penitencial. Pertence ao sacerdote que faz a expiação. O couro da vítima pertence ao sacerdote que oferece o holocausto. Toda oferta cozida no forno, assada na panela ou frita na sertã pertence ao sacerdote celebrante. Toda oferta amassada com azeite ou seca pertence aos aaronitas, indistintamente. Rito dos sacrifícios de comunhão oferecidos ao Senhor. Se for um sacrifício de ação de graças, além da vítima serão oferecidos bolos ázimos amassados com azeite, fogaças ázimas untadas com azeite e flor de farinha dissolvida em azeite. Com a vítima do sacrifício de comunhão, de ação de graças, fará uma oferta de bolo de pão fermentado. De todas essas oblações se oferecerá uma em tributo ao Senhor. Ela pertence ao sacerdote que aspergiu com o sangue da vítima. A carne desse sacrifício de ação de graças será consumida no dia em que for oferecida, sem deixar nada para o dia seguinte. Se for um sacrifício voluntário, ou em cumprimento de um voto, a vítima será comida no dia em que for oferecida. O resto será consumido no dia seguinte. Contudo, se sobrar carne da vítima, será queimada no 3º dia. E se alguém comer carne desse sacrifício de comunhão no 3º dia, o sacrifício será inválido, não será levado em conta. O que sobrar será considerado estragado, e quem comer responderá por sua culpa. A carne que tocar algo impuro não poderá ser comida, deverá ser queimada. Somente quem estiver puro poderá comer a carne. Aquele que, estando impuro, comer a carne do sacrifício de comunhão oferecido ao Senhor, será excluído do seu povo. Aquele que, tendo tocado algo impuro, de homem, de animal doméstico impuro, ou de qualquer bicho impuro, comer carne do sacrifício de comunhão oferecido ao Senhor, será excluído do seu povo. Prescrições diversas. Proibição de comer gordura e sangue. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Não comereis gordura de touro, cordeiro ou cabrito. A gordura de animal morto ou dilacerado por uma fera servirá para qualquer uso, mas não a podeis comer, porque todo aquele que comer gordura do gado oferecido em oblação ao Senhor será excluído do seu povo.
Não comereis sangue de gado ou de ave, em nenhum de vossos povoados. Todo aquele que comer sangue será excluído do seu povo. Tarifas sacerdotais. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: Aquele que oferecer um sacrifício de comunhão ao Senhor, levará de tal sacrifício sua oferta ao Senhor. Ele próprio levará como oblação ao Senhor a gordura e o peito, e o agitará ritualmente na presença do Senhor. O sacerdote deixará a gordura queimar sobre o altar. O peito pertence a Arão e seus filhos. De vossos sacrifícios de comunhão, dareis como tributo ao sacerdote a perna direita. Ao aaronita que oferecer o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão, pertence como taxa a perna direita. Porque o peito agitado ritualmente e a perna do tributo eu os recebo dos israelitas, de seus sacrifícios de comunhão, e os dou para Arão, sacerdote, e para seus filhos. É porção perpétua cedida pelos israelitas. Essa é a parte de Arão e de seus filhos, das oblações ao Senhor, desde que foram promovidos ao sacerdócio do Senhor. O Senhor mandou que os israelitas o dessem aos sacerdotes, desde o dia em que estes são ungidos. É lei perpétua para todas as vossas gerações. Este é o rito do holocausto, da oferta, do sacrifício expiatório, do penitencial, do sacrifício de consagração e do de comunhão. O Senhor o ordenou a Moisés no monte Sinai, quando mandou aos israelitas no deserto do Sinai que lhe oferecessem oblações. Salmo 49. Ouvi isso, povos todos. Escutai-o, habitantes do mundo. Tanto plebeus como nobres, juntos ricos e pobres. Minha boca falará sabiamente, minha reflexão será sensata. Darei ouvidos ao provérbio, ao som da cítara proporei meu enigma. Porque hei de temer os dias maus, quando criminosos me cercam para me roubar, confiantes em suas riquezas e gabando-se de suas imensas fortunas. Se nenhum pode livrar-se nem pagar a Deus seu resgate. É tão caro o preço da vida, que nunca lhes bastará para viverem perpetuamente sem terem de ver a cova. Vê, os doutores morrem, assim como perecem ignorantes e nécios, e deixam suas riquezas a estranhos. O sepulcro é sua morada perpétua, sua casa por gerações, embora tenham dado seu nome a países. O homem na opulência não permanece, é como animais que emudecem. Este é o caminho dos confiados, o destino dos homens satisfeitos. Como ovelhas, são destinados ao abismo. A morte os apacenta, e descem diretos à tumba. Sua figura se desvanece, e o abismo é sua mansão. Mas Deus resgata minha vida. Ele me arranca das garras do abismo. Não temas se alguém se enriquece e aumenta o fausto de sua casa, pois ao morrer não levará nada. Seu fausto não descerá com ele. Ainda que em vida se felicitasse, pensam que tudo vai bem para ti. Ele irá reunir-se com seus antepassados que jamais veem a luz. O homem na opulência não compreende. É como os animais que emudecem. Pai Santíssimo, nós vos louvamos e vos agradecemos pela vossa palavra. Agradecemos por falardes conosco hoje e por compartilhardes o vosso coração conosco. Continuamos a vos agradecer pela vossa disposição de lutar não apenas contra nós, Senhor, não apenas conosco, mas de lutar por nós, de entrar em nossas vidas com a vossa graça, a vossa bondade e o vosso poder. Senhor, pedimos que conquisteis a nós pelo vosso amor, conquisteis a nós pela vossa graça. Nos ajude a nos rendermos e submetermos nossas mentes, nossos corações e toda a nossa vida ao vosso reinado, pois vós sois o Rei. Vós sois o Deus de tudo e vos louvamos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, uma das perguntas que aparece bastante quando lemos o livro do Êxodo e chegamos às 10 pragas do Egito, uma das perguntas é: por que Deus obstina o coração do faraó? O que significa quando diz que Deus obstina o coração do faraó? Porque existem duas expressões diferentes que são usadas. Tem momentos em que a Escritura diz que o Senhor obstina o coração do faraó, e em outros momentos diz que o faraó se obstinou, ou endureceu o próprio coração. Então, o que isso significa? Bom, uma das coisas que isso não significa é que Deus tirou o livre-arbítrio do faraó.
não significa isso. Não quer dizer que Deus sobrecarregou o faraó como se o faraó tivesse prestes a deixar o povo de Israel ir, mas Deus disse, não, eu quero te ensinar uma lição, ou algo assim. Isso não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é, eu já ouvi explicarem assim, Deus é sempre bom, certo? Deus é a própria bondade, Deus é a própria verdade, Deus é a própria vida e é a própria misericórdia. E a única coisa que ele emite, essencialmente, são essas coisas, verdade, bondade, misericórdia, vida, amor e alegria. É meio que como o sol, pensa no sol. O sol emite luz e calor. Então, na presença do sol, na presença do calor do sol, a cera derrete, a cera amolece na presença do sol. Mas o barro, ele endurece na presença do sol. Em muitos aspectos, é sobre a disposição do coração, como a gente está. Se meu coração está aberto ao Senhor, mesmo que seja um pouco duro, mas ainda é feito de cera, como se eu dissesse, não, eu realmente quero fazer tua vontade, Senhor. E meu coração é cera, ele derrete na presença do Senhor. Ele amolece na presença do Senhor. Mas se meu coração é de barro, ele endurece na presença do Senhor. E assim, aqui está Deus que está se revelando, certo? Ele está revelando o seu poder não só ao povo de Israel, mas também ao povo do Egito. Ele está se revelando ao faraó. E o faraó está conhecendo um Deus que está além de todos os outros deuses. A gente vai falar mais disso amanhã, mas ele é um Deus que conquista os outros deuses, tanto os deuses egípcios. E ainda assim, o faraó, obstinado e teimosamente, se recusa a reconhecê-lo. Deus está, obviamente, demonstrando sua realidade, ele está demonstrando claramente seu poder, ele está demonstrando claramente o fato de que ele está do lado do povo de Israel. E o faraó, diante disso, o faraó endurece o coração, ele se obstina. Diante disso, na presença disso, o faraó permite que seu coração se endureça pela presença de Deus e pelo poder de Deus e pela bondade de Deus lutando por seu povo. E essa é a pergunta que precisamos nos fazer. É fácil falar, bom, Deus endureceu o coração do faraó, e pensarmos nessa frase como se Deus tivesse controlado o faraó de alguma forma, mas quando percebemos que não, Deus nunca anula o livre-arbítrio de alguém, ele sempre trabalha com o nosso livre-arbítrio no mistério da graça. Eu não sei como funciona, mas funciona, mas Deus sempre retém o nosso livre-arbítrio e trabalha com ele. Então temos que perceber que, isso acontece na minha vida, onde eu sinto meu coração se endurecendo na presença de Deus, que Deus se revelou para mim em outros momentos, mas agora, quando talvez eu não receba a bênção que eu estou procurando, agora quando estou passando por tempos sombrios, agora quando eu estou com dificuldades, talvez seja quando começo a endurecer meu próprio coração para o Senhor. Talvez em sua presença eu endureci meu coração, ou talvez em seu silêncio eu endureci meu coração. Então o desafio é nunca deixar que nossos corações se endureçam para o Senhor. O desafio é que eu sempre tenha um coração que é sensível à presença do Senhor e à sua vontade para a minha vida. É por isso que precisamos uns dos outros e precisamos rezar uns pelos outros. Precisamos ser capazes de nos apoiar porque a gente sabe que isso é difícil. Na verdade, sem a ação da graça de Deus, é impossível. Então vamos rezar uns pelos outros enquanto continuamos. Agora estamos totalmente no 2º mês dessa jornada pela Bíblia, no podcast A Bíblia em um Ano. Meu nome é Padre Mike, então vamos continuar rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por vocês. Por favor, rezem por mim e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.